O estado do Piauí já este ano fez mais, conseguiu, né, flagrar mais situações de trabalho análogo à escravidão nesse ano do que no ano passado. E mais uma vez, a extração da palha, da cera da carnaúba, do pó da palha da carnaúba, foi campeão nesse número de casos registrados aqui no estado, seguido de outras atividades como a extração de raízes e extração de madeira. Eu estou aqui ao lado do procurador-chefe do Ministério Público do Trabalho, Edno Moura, que vai conversar conosco a respeito deste assunto no Jornal do Piauí. Doutor Edno, boa tarde, seja bem-vindo ao Jornal do Piauí de hoje. Boa tarde. Bom, primeiro que a gente nunca deixe de se espantar com o fato de aqui no Piauí se ver tanta situação de trabalho análogo à escravidão. Quais são as circunstâncias, os cenários que vocês encontram nas fiscalizações? Pois é, infelizmente o estado do Piauí vem já há algum tempo, né, se destacando de forma negativa nesse cenário. O número de resgates tem sido significativos, levando em consideração a população do estado, embora nós tenhamos uma área grande, mas tem uma população pequena, e o número de resgates ele vem aumentando e só não aumenta mais porque o número de operações nesses 2 anos que nós fomos afetados drasticamente pela pandemia de Covid, resultou em diminuição dessas operações no estado, infelizmente. O senhor acredita, então, que uma boa parte desses números também de crescimento tem a ver com o aumento da fiscalização? Porque, na verdade... 2020 foi um ano ainda mais difícil. Exatamente, foi um ano mais difícil. Nesse ano houve um aumento, mas ainda não naquela proporção que nós imaginávamos e queríamos, né? Porque também a pandemia acabou nos tolhendo a nossa ação durante boa parte do ano, já que nós tivemos inclusive que fechar a Procuradoria durante esse período, como de resto, quase toda a população, todos os setores. Tá, eu vou pedir para o Ney Costa, nosso diretor de TV, para colocar essas imagens em tela cheia, para que o doutor Edno possa ir explicando para nós que cenários foi esse, que situações foi essa que eles encontraram no Ministério Público do Trabalho na fiscalização. Por exemplo, doutor Edno, porque muita gente imagina que esses trabalhos às vezes são até legais, né? Mas aí o olhar do Ministério Público aponta que tipo de irregularidade em cenários como esse que nós estamos vendo. Pois é, o trabalho escravo, ele está previsto no artigo 149 do Código Penal e ele traz uma série de hipóteses fáticas configuradoras. Uma, e a mais comum, que ocorre aqui no estado do Piauí, é o trabalho degradante. Somente que o trabalho degradante ele é formado por um conjunto de fatores. Nesses fatores estão, por exemplo, as condições de alimentação, as condições de habitabilidade, as condições da frente de serviço. Frente de serviço seria o quê? Seria a área onde eles estão trabalhando, exatamente. Então seria lá o terreno onde estão extraindo a raiz, a palha? Se esses trabalhadores eles têm um local para poderem, mesmo um local que você possa se alimentar, se eles têm uma água potável, a qualidade da alimentação, o tipo de alimentação que é colocado. Barracas assim, por exemplo, não são indicadas? Não, essa aí é uma das piores situações que a gente encontra exatamente quando o trabalhador está alojado no mato, com barracas, né? Ou nessas casas sem a mínima condição, sem estrutura mínima. Então, mas é o conjunto que caracteriza o trabalho degradante para fins de trabalho escravo. Tá. Então, a gente encontrou nessas imagens aí, você viu alojamentos inadequados, ou seja, barraca de lonas. Também não havia local para refeição, a água não era adequada, a alimentação também não. Entendi. Agora, doutor Edno, esses trabalhadores que nós estamos nos referindo aqui, eles são autônomos? Eles trabalham para eles mesmos? Como é que é essa relação? Não, eles são empregados de terceiros sempre, né? Certo. O que acontece? Por exemplo, nós temos situações diversas. Por exemplo, a palha da carnaúba ela tem uma estrutura. No caso, o trabalho para uma cadeia da carnaúba é uma cadeia estruturada e que ocorre comumente nesta cadeia. Ou seja, você tem a figura dos atravessadores, aqueles que se situam entre aquele dito produtor e a empresa que beneficia o pó. Então, normalmente, esses atravessadores, eles são os verdadeiros empregadores, mas eles se mantêm ocultos. Eles financiam alguém que não tem condição nenhuma de arcar com os custos necessários para a extração da palha, para alojamento desses trabalhadores, para alimentação, financiam e depois eles recobram isso na quantidade de pó que é produzido. Ou seja, como se eles tivessem sido pagos antecipadamente. Exatamente. E tudo tem que depois devolver em pó. A preço justo, pelo menos? Não, o preço não é o adequado, né? E normalmente os recursos que são repassados não dá para aquele trabalhador que se apresentou como produtor ter nenhum tipo de lucro. Dá mal para ele conseguir pagar, ter os custos, tirar os custos e receber
pouco mais, ou às vezes igual, como se fosse um trabalhador também daquela atividade. Nesses casos da fiscalização, sempre há indiciados ou denunciados, melhor dizendo, alguém que possa ser apontado como responsável por esse trabalho? Sim, a gente sempre identifica o responsável. Nesses casos específicos em que o empregador está oculto, a gente tenta identificar ou no momento da operação ou depois no processo de investigação. Mas a gente acaba sempre identificando e ele acaba sendo responsabilizado. A responsabilização em várias esferas, uma delas é a criminal. Certo. Também vai responder sobre o aspecto criminal. Obviamente que se trata de um crime de competência da Justiça Federal, a responsabilidade é do MPF de oferecer a denúncia. Então esse processo fica para outro setor. Vocês trabalham na questão trabalhista. Exatamente, a responsabilidade civil e a responsabilidade trabalhista. A gente cobra também a responsabilização civil. Que tipo de benefícios, depois que essa operação acontece, o Ministério Público tenta para esses trabalhadores? Eles passam a receber o salário? O que acontece com eles? O que acontece, quando a situação é de trabalho escravo, a gente retira aqueles trabalhadores, a gente resgata aqueles trabalhadores, não tem como aquela atividade continuar. E aí, no ato, faz-se os cálculos das verbas trabalhistas devidas, como se fosse uma rescisão indireta, ou seja, rescisão indireta do contrato de trabalho, que é quando o próprio empregador dá causa à rescisão, calcula uma indenização por dano individual, dano moral individual, e exige o pagamento. O que ocorre normalmente é que esse pagamento é feito durante a operação. Há um lapso temporal de uns 5, 6 dias. Se houver necessidade, esses trabalhadores vão ficar alojados, hospedados em um hotel, e o empregador vai ter que custear aquela hospedagem durante aquele período. Se houver necessidade também, se os trabalhadores não forem, por exemplo, do Piauí, nessas que nós estamos tratando aqui, ele também vai ter que custear o transporte até os seus locais de origem. A pessoa que trabalha com beneficiamento, por exemplo, da carnaúba, ou que trabalha direto com a produção do produto tipo exportação, pode ser responsabilizado também? Eu estou falando aqui da carnaúba, mas também pode ser da pessoa que trabalha lá com o benefício da extração da raiz, ou mesmo da venda de madeira. Eles chegam até o topo da cadeia? Exatamente. A pergunta é muito interessante. A gente está trabalhando exatamente nesse aspecto, de responsabilizar o topo da cadeia. No caso da carnaúba, é o que nós já avançamos mais. Então, hoje, todas as empresas que beneficiam o pó da carnaúba, eles firmaram o termo de ajuste de conduta com o Ministério Público do Trabalho. Então, eles têm uma série de obrigações. E o que é que a principal obrigação deles é fazer um rastreamento de sua cadeia. Fazer um acompanhamento e um monitoramento desta cadeia. De onde vem o pó que eu estou comprando? Exatamente. Para que eles não comprem produtos, por exemplo, do trabalho escravo. Porque, a grosso modo, sem fazer uma comparação, obviamente com uma comparação simples, é como se essas indústrias que processam, elas estivessem comprando um produto fruto de receptação. Porque aquele produto que foi extraído com o trabalho escravo é crime, é bom sempre lembrar. Sim. Então, aquele trabalho também já está manchado, aquele produto já está manchado e maculado por um ato criminoso. Então, quando elas compram também, elas estão estimulando essa prática, assim como o receptador estimula a prática do roubo. Nós falamos aqui de cera de carnaúba, falamos de extração de raiz e madeira, que são os mais comuns. Mas qual é um tipo um pouco comum no Piauí, mas que também registrou trabalho análogo à escravidão? Menos comum que está acontecendo é o trabalho. Nós tivemos 2 casos no ano passado de trabalho doméstico, né? Que já tá tendo uma maior fiscalização em nível nacional. E também não é tão comum, mas nós resgatamos isso em 2020, que é na atividade cerâmica. Cerâmica. Agora, em relação ao trabalho doméstico, que é muito comum, a gente vê pessoas trabalhando, né, nas residências de outras, o que é que as pessoas que estão em casa, por exemplo, precisam saber no que diz respeito ao direito dos trabalhadores que moram em suas residências ou que trabalham em suas residências? Basicamente, nós tivemos durante muito tempo, e ainda hoje isso existe na sociedade, aquela ideia de que a gente não precisa pagar os empregados domésticos, porque há no imaginário de que você dá alimentação, se você dá, às vezes, a pessoa que dorme na casa, você dá um local para que ela possa dormir, ter um teto, isso já te isentaria de cumprir essas obrigações. É uma situação que se arrastou durante muito tempo no Brasil, a gente herdou isso, obviamente, da época da escravidão dos africanos, e depois nós tivemos uma ausência de legislação completa sobre isso também, que alimentou mais ainda, ou seja, nós não tínhamos, ou seja, a CLT não se aplicava aos trabalhadores domésticos. Então, isso é uma dificuldade que nós temos hoje, que as pessoas acham que ela precisa trabalhar, não precisa assinar carteira,
não precisa cumprir jornada durante muito tempo, mesmo depois da Constituição, os trabalhadores domésticos não estavam sujeitos a um limite de jornada, podiam trabalhar indefinidamente. Então, essas coisas ficaram ainda. Então, é exatamente isso, você tem que observar a jornada de trabalho, que é de 8 horas, tem que ter um descanso dentro da jornada, tem que assinar carteira, tem que recolher o FGTS, tem que recolher a contribuição previdenciária, né? Então, todas as situações. Obviamente que o simples descumprimento dessas obrigações trabalhistas não configura o trabalho escravo, né, doméstico. Você vai precisar de várias outras coisas, como maus tratos, que vai ter que acrescentar, que vai ser um integral de cárcere privado, que é o que aconteceu em muitas situações que foram flagradas, né, ao longo de 2020 e 2021 no Brasil. Eu quero agradecer ao senhor, doutor Edno. Muito obrigado pela participação aqui no Jornal do Piauí de hoje. Eu que agradeço. Edno Moura, procurador-chefe do Ministério Público do Trabalho. Muito obrigado pela participação.